Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria é chegarmos ao sábado, dia que antecede a aula da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, como dizia o pastor Antônio Gilberto da Silva, é o povo do Senhor, reunido na casa do Senhor, no dia do Senhor, para ouvir e estudar a palavra do Senhor. Isto para nós é uma grande satisfação. Aqui, arrematando as leituras diárias propostas pelos editores da nossa casa publicadora das Assembleias de Deus para devocional diário, finalizamos o sábado com o título A Paz de Deus excede todo o entendimento. No tema semanal, nós temos a promessa de paz, que compõe, como os irmãos sabem, o tema trimestral, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Este é o tema trimestral da classe dos adultos neste quarto e último trimestre de 2024. Bem, neste sábado, os editores propuseram o texto que está na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 e 7. Façamos a leitura. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e o contexto aqui é muitíssimo interessante, porque Paulo está na sua segunda viagem missionária, mas na primeira prisão que foi infligida a eles, né? O apóstolo Paulo teve uma prisão domiciliar, de onde ele poderia ali escrever e mandar as suas cartas. Bom, esta parte da viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós não vamos ler todo o texto, porque é um texto muito grande, mas no capítulo 16 e os versos 16 a seguir diz assim: E aconteceu que indo nós, aqui o apóstolo Paulo está com Silas, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando, saias dela. E na mesma hora saiu. Versículo 23 diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Bem, os irmãos conhecem essa história, e quem não tem familiaridade pode depois ler o capítulo 16 de Atos, que é lindíssimo. Mas aqui o apóstolo Paulo estava preso. Por que isto é relevante? Porque a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Como pode alguém que está preso por causa do Evangelho escrever a carta da alegria, uma carta feliz?
Isto é a paz de Deus. É isto que faz a paz de Deus. É assim que opera a paz de Deus. Ela, como diz o título do devocional, excede o entendimento humano. Nós vemos que no capítulo 4 e versículo 4, o apóstolo Paulo nos fala: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Veja como ele ordena que se faça culto a Deus. O apóstolo Paulo, durante toda a sua vida e até o final da vida, recomendou se alegrar em Deus. E a vida do apóstolo Paulo não foi um mar de rosas. Se nós formos, como exemplo, pegar o relato que ele faz aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, se nós formos analisar o que o apóstolo Paulo refere acerca do seu próprio ministério, faria muitos daqueles que arrogam para si o título de missionários pensarem duas vezes antes de tomarem para si este epíteto, não é? Capítulo 11, versículo 24, Paulo fala assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E por aí vai, não é? O texto ainda tem mais uma parte, mas aqui é o importante. Do capítulo 11 de 2 Coríntios, do versículo 24 ao 28, poderia ser lido todas as vezes que alguém arroga para si esse título de missionário. Você está pronto a sofrer os intempéries do apóstolo Paulo. Mas, com tudo isso, ele dá ali a sua receita. Primeiro, no capítulo 4, versículo 4 de Filipenses, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Então, o culto a Deus era um dos segredos, digamos assim, que não é mais segredo porque já está revelado, né? Mas é uma das recomendações do apóstolo Paulo: cultuar a Deus, congregar a Deus. Há quem pense que o culto já não é mais necessário. Estas pessoas estão muito enganadas, né? No versículo 5 do capítulo 4, ele disse: e seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala de duas verdades, mas com uma só base. A base é testemunhal, é uma base de testemunho. O cristão, para ser fortalecido ante as intempéries da vida, deve possuir um bom testemunho. Perante os homens, esta equidade tem que ser notória, mas perante o Senhor, porque o Senhor está perto. O Senhor é um Deus transcendente que ultrapassa a nossa maneira de compreender, mas é um Deus imanente que está entre nós, está dentro de nós através do seu Santo Espírito, e esse Espírito testifica o que estamos fazendo. O apóstolo Paulo diz: é necessário, então, ter testemunho. E no versículo 7 e no 8, no 7 ele fala sobre a paz. No 8 ele nos diz que esta paz, ela é ativa, ela deve ser buscada.
ela deve ser procurada com ações concretas. Aqui ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, ocupe a sua mente nestas coisas. Nisto pensai de forma ativa, né? No versículo que nós lemos, o versículo 6, o apóstolo Paulo fala: não estejais inquietos por coisa alguma. Então, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela súplica, oração e ação de graça. Outra base do ministério do apóstolo Paulo, talvez a principal delas. A oração é que ele divide oração e súplica. Entendemos que a oração, o ato devocional contínuo que todo cristão deve manter com o Senhor, e as súplicas são aqueles pedidos específicos que fazemos, tanto por nós, mas como pelos outros também, em especial por situações crônicas, agudas, emergentes, não é? E com ação de graças. Com ação de graças. O nosso testificar daquilo que o Senhor tem feito faz com que a nossa alma se regozije. E assim a paz de Deus, ela não só é abundante em nós, mas como ela se difunde. Estranhamente, nós vemos alguns que não têm interesse em testemunhar aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. O cristão, ele deve estar pronto, o crente deve estar pronto a testificar, a testemunhar sobre a sua salvação, sobre o estado miserável que o Senhor o encontrou, sobre a obra redentora que o Senhor fez na sua vida, mas também sobre as bênçãos acessórias que o Senhor lhe concedeu ao longo da sua vida. Este trabalho espiritual e mental de rememorar as bênçãos de Deus nos traz gratidão e paz, e desta forma não vamos estar inquietos com alguma nova situação igualmente periclitante. O cristão, então, ele deve ser conhecido diante de Deus. Nos céus há de haver um memorial de alguém que, diante das situações, ele não se inquieta aqui na terra, mas ele suplica e faz orações contínuas a Deus e possui ação de graça. Esta paz de Deus, ela excede todo entendimento. Aqui diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os corações de não pecar, de não murmurar, de não desviar do caminho, e guardará também os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O nosso sentimento em Cristo Jesus, que está à direita do Pai, intercedendo por nós, nossos sentimentos guardados na viva esperança da paz perene, eterna, inigualável. Esta paz, aliás, que não será interrompida por nada. Aqui na terra, a presença do pecado, muitas vezes, nos faz chegar à beira de duvidar desta paz. Mas haverá um dia em que não teremos a presença do pecado, quando nós formos glorificados pelo Senhor. Aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para confirmar até o dia de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Uma boa aula amanhã. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. É o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.